E aí galera, quem está falando aqui é o professor Carlos Alipe e hoje eu estou trazendo uma nova aula para vocês sobre o estudo das colisões ou choques. Então a primeira coisa quando nós vamos estudar colisões ou choques é entender onde é que nós podemos encontrar essas colisões no nosso cotidiano. Então nós podemos encontrar as colisões no nosso cotidiano, por exemplo, nossos acidentes de carro. Podemos pensar na ideia de colisões também quando se fala da teoria da extinção dos dinossauros, onde essa teoria propõe que há milhões e milhões de anos atrás um grande meteorito teria atingido a Terra e pondo fim a toda a espécie dos dinossauros. E uma outra maneira também de pensar em colisões é pensar na vulnerabilidade do nosso planeta e nos possíveis impactos de meteoritos oriundos do espaço poderiam causar no nosso planeta. Então a Discovery sempre gosta de trabalhar essa questão dos terremotos e colisões cósmicas, e isso retoma a ideia de colisões. Podemos encontrar também a ideia de colisões em sinuca, um jogo ou jogo de bilhar, onde uma bola, ao colidir com a outra, ocorre o deslocamento dessa segunda. E esse jogo tem por finalidade, através de colisões, uma bola neutra colocar as outras nas caçapas. Bem, a curiosidade. Hoje se sabe que uma das teorias mais aceitas para se falar sobre a extinção dos dinossauros está relacionada à queda do meteorito que atingiu a Terra, que tinha 14 quilômetros, e caiu na península de Yucatán, México, e esse impacto abriu uma cratera de cerca de 180 quilômetros, E a física entra nesse sentido, junto com as outras ciências, para tentar descobrir o que realmente pôs fim a essa espécie, a espécie dos dinossauros. Bem, agora vamos passar propriamente para uma análise física do estudo das colisões. Então a definição mais básica de colisão é a seguinte: a colisão é um evento isolado no qual dois ou mais corpos em movimento exercem forças relativamente fortes entre si, por um intervalo de tempo relativamente curto. Então nós temos uma esferinha aqui azul e uma esferinha vermelha. Se a esferinha azul tiver uma velocidade mais alta do que a vermelha, a azul vai colidir com a vermelha. Ou seja, ela vai exercer uma força na vermelha num curto intervalo de tempo. Então olha só. Na sequência, depois da definição de colisão, a definição mais formal, nós iremos falar agora sobre a ideia de sistema isolado de forças externas. Então a ideia principal é que quando nós temos um sistema isolado de forças externas, o momento linear conserva-se. Ou seja, a quantidade de movimento antes, lá embaixo já, quantidade de movimento antes, é igual à quantidade de movimento depois. Isso só ocorre quando o sistema é isolado de forças externas. E quando é que isso ocorre, professor? Um sistema é dito isolado de forças externas quando o somatório de todas as forças externas dá igual a quanto? A zero. Então todo sistema no qual as forças externas, quando somadas, dá zero, é dito isolado. E se ele é isolado, nós podemos usar a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Então olha só, nós vamos passar agora para uma aplicação da conservação do momento linear. Então nós temos um exemplo, tem um errinho aí, exemplo 1, que diz o seguinte: uma peça de artilharia de massa 2 toneladas dispara uma bala de 8 kg. A velocidade do projétil no instante em que abandona a peça é 250 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo da peça, desprezando a ação de forças externas. Então a primeira coisa que você deve fazer, querido aluno, é o seguinte: leia a questão com calma e ver quais são os dados que a questão está dando. Então ele está dizendo que tem uma peça de artilharia e a massa dessa peça é 2 toneladas, certo?
Muito cuidado, que em física não se trabalha em toneladas, tem que se trabalhar em quilogramas. Então você vai ter que transformar 2 toneladas para quilogramas. E dispara uma bala de quanto? 8 quilos. Então a massa da bala 8 quilos. A velocidade do projétil após o disparo, quando abandona a peça, é de 250 metros por segundo. Aí ele pede aí, calcule a velocidade de recuo da peça. Ou seja, ele quer saber a velocidade de recuo do canhão, certo? Desprezando a ação de forças externas. Então, gente, importantíssimo quando ele diz desprezando a ação de forças externas. Como nós vimos no slide anterior, deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho. Quando não existe forças externas, ou seja, quando o somatório das forças externas, para ser mais preciso, dá igual a zero, o momento se conserva, ou seja, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então veja, no exercício ele já diz, despreze a ação das forças externas. Então vamos lá, tem uma ilustraçãozinha aí, ó, a orientação, positivo para a direita, e nós temos aí o canhão, a bala dentro do canhão antes do disparo e a situação posterior depois do disparo. Depois do disparo a bala adquire uma velocidade, uma quantidade de movimento para a direita, enquanto que o canhão adquire uma quantidade de movimento para a esquerda. Como é que fica a resolução? Vamos lá. Então, ó, antes do disparo temos que quantidade de movimento da bala no início é igual à massa da bala vezes a velocidade da bala no início. Mas pense, no início está tudo parado. Então, se está tudo parado, a velocidade é zero. Então, a massa da bala 8, velocidade da bala no início 0. Lógico, quantidade da bala no início, 8 vezes 0, 0. Agora vamos para o canhão. Quantidade de movimento do canhão no início vai ser a massa do canhão vezes a velocidade do canhão no início. Como ele disse que a massa do canhão é 2 toneladas, mas não se vai trabalhar em toneladas e sim em quilos, então a massa do canhão vai ficar 2.000 quilos vezes a velocidade do canhão no início. Opa, mas espera aí, o canhão no início está parado, então a velocidade do canhão no início é 0. Então a quantidade de movimento do canhão no início vai ser 2.000 vezes 0. Então esse produto dá 0. Então, somando a quantidade de movimento da bala no início e do canhão do início, 0 mais 0, consequentemente, quantidade de movimento antes do disparo é 0. Vamos lá, depois agora. Depois do disparo, temos que quantidade de movimento da bala no final vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala no final. Uma alteraçãozinha aí, pessoal. Então, a massa da bala 8. Velocidade da bala no final, ele diz aqui na questão que é 250 metros por segundo. Então vai ficar 8 vezes 250, que dá 2.000 quilogramas vezes metro por segundo. Agora vamos lá, quantidade de movimento do canhão no final. Massa do canhão vezes velocidade do canhão no final. Massa do canhão é 2.000 e velocidade do canhão no final é o que a questão quer. Olha lá em cima, calcule a velocidade de recuo da peça. Ou seja, calcule a velocidade de recuo da peça depois que aconteceu o disparo. Então ficou o seguinte, quantidade de movimento do canhão, 2.000 vezes V de C, que é o que a gente quer. Vamos somar Q da bala no final e Q do canhão no final. Q da bala no final está aqui em cima, 2.000. Mais Q do canhão no final, que é 2.000 vezes V de C. Está aqui embaixo, somei essas duas grandezas. Mas espera aí, como nós vamos desprezar a ação das forças externas, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Conclusão: 0, que é somatório da quantidade de movimento antes, tem que ser igual a esse somatório aqui depois. Então 0 vai ser igual a 2.000 mais 2.000 vezes VC. Passei 2.000 VC para o lado esquerdo, ficou com sinal de menos, multipliquei por menos 1 e passei o 2.000 que estava multiplicando dividindo. Conclusão, a velocidade de recuo do canhão vai ser menos 1. Observe que na questão, o canhão realmente adquire uma velocidade que é contrária à orientação do eixo.
por isso indicado o sinal de menos.